Opa, que bom te ver aqui novamente. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a CBB. O tema de hoje é sobre a família, o que a declaração entende sobre a família e alguns aspectos importantíssimos ligados à família. Logo no início vai dizer assim: a família criada por Deus para o bem do homem é a primeira instituição da sociedade. Sua base é o casamento monogâmico e duradouro para toda a vida, só podendo ser desfeito pela morte ou pela infidelidade conjugal. Então, eu vou tentar destrinchar um pouco esse texto aqui em três partes. Até o primeiro ponto, que fala sobre a primeira instituição, ou seja, antes de Deus criar a igreja, antes de Deus criar outras instituições, já existia Adão e Eva e eles já formavam uma família. E é por isso, então, que a declaração está dizendo que ela é a primeira instituição feita por Deus. Depois do ponto, ele diz que a sua base é um casamento monogâmico e duradouro. E daí então pode-se desconsiderar muitas estruturas da chamada nova família, defendida por alguns do mundo todo, como poligamia, que já afronta a monogamia descrita aí no texto da declaração doutrinária. É um casamento só entre um homem e uma mulher, duradouro para toda a vida. O que nos faz entrar no último ponto, a exceção à regra descrita neste ponto, no finalzinho, que vai dizer só podendo ser, ou seja, o casamento, só podendo ser desfeito pela morte ou pela infidelidade conjugal. Eu não vou aqui dar uma aula sobre divórcio, que é um tema muito complexo. Hoje nós temos alguns alunos fazendo monografia sobre esta temática. Certamente existem outras instituições, alunos defendendo em teses, mestrado, doutorado, pessoas escrevendo livros sobre isso. É um tema que por si só daria muitas aulas a se pensar, a se discutir. Eu quero aqui apenas me deter ao que a declaração está dizendo nesse ponto. Nesse ponto, a declaração está dizendo que o casamento para o batista, para o povo batista, ele só pode ser desfeito pela morte de uma das pessoas ou por infidelidade conjugal, quando há traição. Aí também o casamento pode ser desfeito. E isso me fez lembrar, há muitos anos, quando eu fazia seminário indo no CETEBS, em Vitória, e morava na cidade de Santa Leopoldina. Durante uma época da minha vida, eu trabalhei como ajudante pedreiro, acordava 5 da manhã para ir trabalhar, carregava maceira o dia todo, e 4 da tarde eu tinha que passar em casa, só tomar um banho, comer alguma coisa rapidinho, às vezes nem dava tempo de comer e correr, porque 4h30, 5 horas já estava saindo do transporte para vir para Vitória. E às vezes a gente retornava 1 hora da manhã, meia-noite, para começar o dia às 5 da manhã do outro dia, tudo de novo. Numa dessas viagens, uma pessoa me perguntou sobre isso daqui. Ela não era cristã, e ela me fez uma pergunta muito sincera, dizendo: por que Jesus permitiu a separação em caso de infidelidade? As pessoas não tinham que continuar juntos, mesmo quanto à infidelidade? Quer dizer, a pessoa errou, tem que destruir uma família porque ela cometeu um erro? E foi uma pergunta muito sincera. Eu lembrei do texto da Palavra de Deus, Mateus 19, verso 8, em que os fariseus fazem a pergunta no versículo 7, dizendo que Moisés havia dado carta de divórcio, e que Jesus, então, no verso 8, vai dizer que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem.
E eu disse para ela que Jesus estava prevendo não só a dureza, mas a malícia do coração do homem. E por isso, então, permite se desfazer uma família em caso de infidelidade conjugal. Como assim? Imagine que se Jesus não tivesse dito isso, ou não tivesse concordado com Moisés, hoje nós poderíamos ter o seguinte quadro: um homem casado com uma mulher e tendo ali 5, 10, 15, 20 amantes, vivendo dentro da casa dele, com os filhos dele, porque Jesus não permitiu que a mulher dele, que é uma crente em Jesus, se separasse desse marido. Mas isso também não seria uma família, isso não seria uma estrutura familiar. E esse marido, caso Jesus não tivesse dito isso, ele poderia jogar na cara dessa esposa: olha, você não pode me largar, porque Jesus está comigo. Ele disse aqui, ele assinou embaixo dizendo que você não pode me largar de jeito nenhum. Então, Jesus, prevendo esta malícia, prevendo esta maldade no coração do homem, ele dá esse subterfúgio à lei, dizendo que sim, em caso de infidelidade, a pessoa que sofreu com a infidelidade, ela pode se separar do seu marido, porque Jesus não quer ter o seu nome atrelado ao tipo de situação que eu acabei de apresentar. Então, sim, quando já não existe mais uma família, é dado então a permissão para o divórcio. Isso consta também na palavra de Deus, como acabei de citar, Mateus 19, 7 e 8, é o próprio Jesus defendendo o divórcio em caso de infidelidade. Vou cessar por aqui este assunto, como falei antes, sei que existem dezenas de situações que poderíamos citar aqui e pensar, mas isso pode ser um tema de uma próxima aula. Eu quero me deter apenas ao que a declaração diz. A declaração diz que por morte ou por infidelidade é que o casamento pode ser desfeito. Ponto 1 vai dizer assim: o propósito imediato da família é a glória de Deus e promover satisfação das necessidades humanas de comunhão, educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie e, bem assim, o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões. Então a declaração ela faz uma análise aí de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando Adão estava sozinho, quando Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, que ele precisava de uma comunidade, que ele precisava de satisfazer algumas necessidades que sozinho ele não poderia satisfazer. E aí então Deus cria Eva por Adão e forma a primeira família. Assim, então, a declaração entende que esse é o propósito de todas as famílias criadas por Deus, para nos satisfazer em necessidades das quais nós não poderíamos satisfazer-se sozinhos. Ponto 2 diz assim: caída em virtude do pecado, Deus provê para ela, mediante a fé em Cristo, a bênção da salvação temporal e eterna. E quando salva, poderá cumprir os seus fins temporais e promover a glória de Deus. Então, toda família bem estruturada, salva por Cristo Jesus, ela promove a glória de Deus. Nós estamos vivendo, por exemplo, um momento de pandemia, as igrejas não estão conseguindo se reunir pessoalmente, e como pastor eu tenho recomendado muito a igreja que eu pastoreio a ter o seu culto no lar, porque a família, ela cultuando, Deus também estará ali presente, abençoando a sua família, abençoando os teus filhos, os teus pais, os teus irmãos. A família reunida, ela também glorifica a Deus, assim como a igreja. O mesmo Deus que se faz presente nos cultos das igrejas
ele também se faz presente nos cultos da sua família, assim como da minha família. Por isso os cultos domésticos são tão importantes, que você, que eu, que todos nós possamos usar as nossas famílias para a glória do santo nome do nosso Pai. Espero que tenha aprendido um pouco mais sobre a declaração doutrinária. Te aguardo na próxima aula. Que Deus te abençoe.